Glória a Deus, glória a Deus. Pode estar sentado em nome de Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, ministrado sobre as nossas vidas. Obrigado, Adirson. Quero dizer para você o quanto tem sido precioso poder ouvir de Deus e ter esse lugar de segurança em Deus, na terra, para compartilhar daquilo que o Senhor quer fazer. Eu tenho sido desafiado por Deus, desafiado pelo Espírito Santo, a trazer algo profético para essa igreja. Eu tenho pedido a Deus, tenho falado com o Senhor, Senhor, então cria esse ambiente profético. Cria esse lugar onde nós podemos experimentar disso. E Deus tem criado, Deus tem confirmado no nosso coração todos os dias sobre isso. Eu queria que você tivesse com essa visão. Eu quero orar, antes da gente começar a palavra, eu quero orar para que Deus abra o teu entendimento profético. Ser profético é entender das coisas de Deus e conseguir decifrá-las e trazê-las para a terra. Profetizar é falar em nome de Deus, das coisas de Deus e do que Deus está fazendo. Isso é profetizar. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram ousados, sofriam, às vezes, muito, porque eles eram a expressão do coração de Deus. E quando o coração de Deus estava entristecido, eles precisavam expressar isso na terra. Quando o povo de Deus estava trocando Deus por outros deuses, Deus mandou um dos seus profetas casar com uma prostituta, para que o povo dele entendesse o que eles estavam fazendo. E a palavra diz que ele mandava o profeta ir lá onde a prostituta estava e falava: volta para casa, porque eu quero que o meu povo volte para casa. Quando o povo estava totalmente alheio ao que Deus estava fazendo e vivendo uma vida dissoluta, ele mandou que o seu profeta andasse com as nádegas de fora, para que o povo entendesse da vergonha que eles estavam expondo. E nós vivemos um tempo onde a igreja precisa ser essa igreja profética, essa igreja que entende, que discerne os tempos e traz isso para a terra, porque senão não faz sentido a gente viver esse tempo nessa terra. Nós somos a noiva de Cristo que vai encontrar com o noivo, só que nós não somos só nós, aqui faltam centenas e centenas de pessoas que fazem parte da noiva de Cristo. Talvez nem saibam disso, talvez um dia souberam, talvez seja você que está aqui nessa noite. Um dia você soube disso, um dia você acreditou nisso, mas por algum motivo você se dispersou. Alguém te magoou, alguém te feriu, ou você tropeçou pelo caminho e você mesmo se machucou, e agora você se sente andando de forma periférica, lateral, aquilo que Deus quer fazer. Eu quero dizer para você nessa noite, que existe uma palavra profética de Deus para a sua vida, que você precisa entender qual que é o plano de Deus. O tema da palavra de hoje, queria que você colocasse aqui, já está aqui, o plano redentivo de Jesus. Deus tem feito isso comigo, Ele tem me dado os temas, e depois me dado a palavra. E foi assim que Deus começou a ministrar isso no meu coração, nesses dias. O plano de Jesus, a missão de Jesus, era não permitir que a raça humana perecesse. Era não deixar que a raça humana perecesse. Se você for estudar, eu já preguei sobre isso, tem uma palavra no YouTube sobre isso, como calar Deus. Se você for estudar o período intertestamentário, do silêncio de Deus,
Você vai ver que anterior a isso, o povo, eles não ouviam mais Deus, eles não queriam saber de Deus. Aliás, eles questionavam Deus. E quando eu leio esse texto, quando eu vou nesse lugar, eu fico me perguntando se nós não estamos caminhando a passos largos para isso. Aonde diz o Senhor que nós o roubamos? Quem disse que nós fazemos isso? E Deus vai falando ponto a ponto. E depois Deus se cala. Então deixa eu falar algo para você. Você pode fazer Deus se calar. A igreja tem o poder de fazer Deus se calar. É só não entender quem ela é em Deus. É só ela se posicionar de uma forma afrontosa, de uma forma orgulhosa diante daquele que é criador de todas as coisas. Aliás, Deus fala que Ele resiste o soberbo. E essa palavra me arrepia, porque eu fico imaginando um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que enviou o seu único Filho em prol da humanidade. Esse Deus dizendo: eu resisto, apesar de todo o amor, apesar de tudo que eu tenho a respeito daquilo que eu mesmo criei, mas eu não consigo, eu resisto soberbo. E soberbo fala de orgulho, fala de altivez, fala de um posicionamento diante de Deus, como se Ele fosse o nosso garçom, como se Ele fosse Ele tem que nos servir. E não é isso que é viver com Deus. E Jesus tinha uma missão, um plano vindo do céu, exatamente nesse sentido. E aí por isso que Ele passa tanto tempo, 33 anos pelo menos na terra. Ele poderia nascer e morrer. Se Ele veio morrer, Ele poderia nascer, viver algum tempo, até que todos o conhecessem. Ele morreria, e Ele morreria santo, sem pecado, e o sangue dele seria um sangue redentor da nossa vida, amém ou não amém? Por que Ele passou esse tempo na terra? Por que Ele viveu as paixões? Por que em tudo Ele foi tentado? Por que Ele se expôs a isso? Porque a cruz é completa, mas ela não expressa tudo o que Jesus veio fazer na terra. A cruz é a conclusão do projeto de Jesus. É o tetelestai, está consumado, acabei, paguei, mas tem uma história que Ele construiu nessa terra, e essa história faz parte do plano redentivo da nossa vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Não? Abra sua Bíblia então, nós vamos ler bastante a palavra de Deus. João capítulo 3, Evangelho, segundo escreveu João capítulo 3, eu separei só alguns versículos, mas eu resolvi que eu vou ler todo o trecho com você. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Então, Evangelho de João capítulo 3, verso 1. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes,
como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Só até aí. Esse texto fala de um diálogo de Jesus com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem, um fariseu, um dos maiores do templo. Isso quer dizer que ele conhecia profundamente a palavra. Isso quer dizer que ele era um homem profundamente estudioso da lei. Isso quer dizer que provavelmente ele era um mestre, ele era um homem que temia a lei. Além dele conhecer a lei, ele obedecia à lei. Ele cuidava de ser cuidadoso de viver o que a lei mandava ele viver. E esse homem agora, ele olha para Jesus e ele faz o que muitos de nós faríamos e fazemos. Ele olha para Jesus e fala assim: pelas obras que o Senhor faz, só pode vir do céu. Eu estou avaliando pelas obras que o Senhor faz. Quantos de nós conhecemos Jesus ou até nos relacionamos com Jesus por causa das suas obras? Porque Ele pode nos curar, porque Ele pode nos restaurar, porque Ele pode fazer algo maravilhoso na nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo para ele, ele falou assim: olha, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa para você. Você não está entendendo o que eu vim fazer nessa terra. Fazer milagre, fazer maravilha, isso é normal para mim, isso eu posso fazer a qualquer momento. Aliás, ele fez com pessoas que nem o temiam. Aliás, ele fez com gente que nem voltou para falar com ele. Jesus, ele não sofre de uma questão psicológica, onde ele precisa ser engrandecido a cada milagre que ele faz na nossa vida, e ele faz para que a gente possa dizer: oh Senhor, muito
obras são ruins e são ineficientes. Ah, mas eu faço tudo bem, bispo. Eu sou honesto, eu falo verdade, eu sou franco nas minhas palavras, eu sou fiel, eu cuido das coisas da igreja, joia? Não é suficiente. Isso faz parte só do caráter de Cristo em você. Isso faz parte do caráter de Cristo em mim. Se eu quero expressar Cristo, eu preciso viver isso mesmo. As obras não são suficientes para a minha salvação. Eu queria continuar dizendo algumas coisas para você. A obra de Jesus, pode deixar. A obra de Jesus não se resume à cruz. Lógico que a cruz, ela é o ápice. A cruz, ela é o final. A cruz aponta para o vencer de Cristo, para a derrota da morte. Nós somos gratos a Deus e amamos Jesus pela cruz. Mas a obra de Jesus não se resume à cruz, somente à cruz. A cruz, como eu disse no início, ela é poderosa, ela é suficiente para me tirar do inferno, ela é completa, ela me salva. Agora, o que Jesus veio trazer nessa terra é um lugar onde o meu relacionamento com o Pai é redimido através da obra de Jesus. Isso faz toda a diferença. O que Jesus fez nessa terra, queridos? Até morrer. Se relacionou com pessoas, tocou pecadores, libertou oprimidos, se assentou na mesa, conversou com Nicodemos, serviu ceia para um traidor. Tudo isso nos dizendo, eu vim trazer um significado da sua vida com Deus. Se você está numa igreja evangélica, deixa eu te falar algo muito sério nessa noite, com muita coragem no meu espírito, pelo Espírito de Deus em mim. Se você está numa igreja evangélica, só porque você está com medo de ir para o inferno, você está no lugar errado, e você vai viver uma vida muito ruim nessa terra. Deus tem muito mais do que isso para você. Deus tem uma vida de significado para você. Deus tem uma vida de graça sobre você. Deus tem uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha para o seu irmão, pergunta para ele, você já está vivendo a vida abundância que Jesus trouxe para a terra? E ele falou isso antes de morrer. Ele falou isso no início do seu ministério. Vida abundante não é uma vida bastarda que você pode fazer o que você quer, do que você quiser. Pode até ser, se for esse o plano de Deus. Mas vida abundante é vida plena, vida feliz, vida alegre. Vida onde nós temos luta, mas nós somos mais do que vencedores. Onde nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, sabemos do relacionamento que nós temos com Ele. E o que nos impede isso? Gálatas capítulo 5, verso 1. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer algo que para mim é o texto áureo da minha vida. Como eu pago um preço alto por esse texto? Porque eu cravei ele no meu coração. Diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de outro jugo de servidão. Algumas pessoas vão dizer, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não se coloque debaixo de outro jugo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu sou livre porque Cristo me libertou. Eu posso ser livre porque Cristo me libertou. Agora, qual que é esse outro jugo de servidão? O que é um jugo de servidão? Algumas pessoas vão dizer no jargão evangélico, religioso, que jugo fala de uma opressão, fala de alguém dominado por alguma doença, uma enfermidade, um vício. Sim, isso é verdade. Essas coisas trazem um peso e trazem um jugo. Jugo é aquela peça que fica em cima do boi. Coloca-se 2 bois e coloca aquela peça de madeira, e aquela peça vai guiar o boi aonde ele tem que ir. E não tem como o mesmo jugo estar guiando um animal para um lado e outro para o outro. Então existe o jugo que ele vai guiar os dois. Por isso que a palavra de Deus fala para você não se ligar a jugo desigual.
Está aí. Mas Jesus também disse que o jugo dele é suave. Então nós vamos estar debaixo de um jugo, não tem jeito, alguém vai nos guiar, que seja Jesus. Agora, Ele nos libertou para que a gente pudesse ser livre, e nós não podemos nos colocar debaixo novamente de um jugo. E que jugos são esses? Senão os pecados, senão os vícios, senão uma doença que te oprime. Deixa eu te falar algumas coisas que o Espírito Santo de Deus falou comigo. O jugo pode ser a religiosidade. O jugo pode ser o tradicionalismo. O jugo pode ser algo familiar na sua vida, que diz que você só pode ser de um jeito, daquele jeito você tem que nascer e morrer. O jugo pode ser um orgulho de ser como você é. O jugo pode ser alguma síndrome de Gabriela, que diz, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Deixa eu te falar um negócio. Jesus não morreu na cruz para você morrer como você nasceu. Jesus morreu na cruz para redimir a sua história, para mudar a sua sorte, para te fazer alguém muito feliz nessa terra. Esse é o plano de Jesus. Ah, mas diz que pau que nasce torto, morre torto. Não, eu não sou pau, eu não nasci torto, nem vou morrer torto. Naquilo que eu me entortei durante a caminhada, eu vou viver o plano redentivo de Jesus. E onde isso vai acontecer na minha vida? Vai acontecer na comunhão dos santos, nas mesas que o Senhor preparou para mim, nas palavras que eu escuto dEle, naquilo que quebra o meu orgulho, que espedaça o meu jugo, que tira eu do lugar onde eu sou confortável, onde eu estou me sentindo protegido, e me arranca dali, e me coloca em outro lugar, para que eu seja exposto pela sua palavra, exposto pelos seus planos. E Ele começa agora a me fazer nascer de novo. Aquele cara cascudo, aquele cara marrento, aquele cara carrancudo, aquele cara cheio de ódio, agora ele tem que morrer, porque vai nascer algo novo em mim através de Jesus. Ele vai quebrar deixa eu falar uma coisa para você, Deus vai quebrar a sua casca nesses dias, vai quebrar, a não ser que você fuja dele. E eu vou dizer, só tem como quebrar a sua casca com alguém tão duro como você. Porque a palavra de Deus diz que o ferro com ferro se afia. Então você sabe como é que é. Não adianta. Eu me lembro de algumas coisas muito fortes. Eu me lembro quando eu saí da igreja que eu estava e me filiei à família Viva. Eu fui o primeiro da minha família que fiz isso. E eu sou o filho mais novo dos 3 irmãos. E daqui a pouco o meu irmão foi também, daqui a pouco a minha irmã foi também. Nós queríamos buscar um lugar onde nós pudéssemos adorar a Deus com liberdade. E aí o meu pai, muito tradicional em tudo que fazia, olhou e disse, não, eu vou atrás dos meus filhos, quero ver o que está rolando, o que está acontecendo. E eu lembro que ele disse para mim assim, eu vou lá nessa igreja, e eu vou ver o que está acontecendo lá. Tá bom, pai, vai lá. E ele foi. Daqui a pouco ele voltou outro dia e falou assim, eu vou me filiar a essa igreja, eu vou entrar para essa igreja, mas eu não vou fazer nada. Meu pai era obreiro na igreja que nós nascemos e fomos criados. Meu pai sempre trabalhou muito, sempre se dedicou muito, todos os nossos recursos, eu conto para as pessoas na igreja, os carros da nossa família sempre eram de acordo com a escala que meu pai tirava na igreja. Então se meu pai fosse escalado para uma igreja da roça, o carro era Fusca ou Kombi, porque tinha que levar os irmãos, e ele trocava o carro, mas você trocou de carro, mas você troquei, agora eu vou para outra escala, e lá é outro carro, e aí mudava a escala, ele mudava o carro também, a nossa vida era em prol do reino de Deus, mas naquele dia meu pai falou assim, mas dessa vez, eu vou sentar, e eu vou escutar, e não faço mais nada na igreja, chega. E ele foi para a igreja, e ele se assentou, e ele ficou, até um dia que a pastora Carmen da terceira idade chega para o bispo Zé Elias e fala assim, estou precisando de um casal para me ajudar, e o bispo fala com ela assim, eu já sei quem é um casal, Deus já me mostrou, e ela disse assim, então me fala, ele falou, não, vai orar, pede para Deus te mostrar também. Se Deus te mostrar, sem falar. Só que lá não é uma igreja como essa, querido. Igreja de 3.000 pessoas. Então, culto todo dia tem culto. Então tem pessoas que vão no culto da terça-feira e nunca vão domingo, só vão na terça, só vão na quarta, só vão na quinta. E aí passou alguns domingos, a pastora Carmen chamou o bispo e falou assim, Deus já me mostrou quem é, mas eu nunca vi esse casal na igreja. E o bispo chamou ela e falou, vem cá. Vê se é aquele que está atrás da coluna, ele sentado.
E ela disse, é aquele mesmo. Foi, então pode ir lá chamar ele. Sabe por quê, querido? Você não consegue se esconder do plano de Deus para a sua vida. Você pode correr do que você quiser, mas se você se colocar como exposto, Ele vai te achar. E como eu disse, meu pai era muito tradicional, e nós estávamos naquele momento dos encontros, cura interior, Deus trabalhando na nossa vida. E aí meu pai foi convidado para fazer o encontro. Imagina, uma vida inteira, dentro de uma igreja tradicional, e uma bênção para nós, mas uma igreja tradicional. E aí, chegou uma das ministrações do encontro, meu pai falou assim, eu não fico aqui. Meu pai levantou e saiu revoltado, e desceu as escadas, falou, não quero participar, não acredito nisso. E eu tinha ido para fazer com ele, para que ele ficasse, para ajudá-lo a ficar. A pastora que estava ministrando, a missionária que estava ministrando, acabou a ministração, calmamente desceu, foi atrás dele, e fez a ministração todinha para ele sozinho. E naquele dia meu pai começou a entender o que era o plano redentivo de Jesus na vida dele. Meu pai nunca tinha comemorado um aniversário, querido. Na minha casa, aniversário do meu pai, o máximo que podia ter era um doce. Aquele doce da piada do tiozão, alguém sabe qual que é? Pavê. É pavê ou para comer? Era a única coisa que podia ter lá em casa, era um pavê que ele gostava de comer. Não podia cantar parabéns, não quero, não gosto. Mas um dia o telefone toca, eu trabalhava no Rio já, o telefone toca. A secretária da empresa passa a ligação e fala assim, seu pai. Meu pai nunca tinha me ligado, coxinha. Eu nunca tinha recebido uma ligação do meu pai. Eu peguei o telefone tremendo, falei assim, ou alguém morreu, ou alguém está muito doente. Porque para o meu pai me ligar, algo muito grave está acontecendo. E quando eu peguei o telefone, ele falou assim, filho, dia 24 de janeiro é meu aniversário, você sabe, né? Eu falei, sei, pai. Ele, pois é, eu vou fazer uma festa. Eu falei, meu Deus, meu pai está doente. Está acontecendo alguma coisa muito séria. Eu falei, vai fazer festa? Ele falou, vou. Eu falei, tá, você pode vir, filho? Eu falei, lógico. Pensei, vou despedir dele. Deve estar muito doente, de verdade, não estou falando, era o que eu pensei. E ele disse para mim assim, não vai ser na nossa casa não, vai ser na casa da sua tia. Eu falei, na casa da minha tia. Meu pai não almoçava na casa dos outros, querido, que incomodava as pessoas. Eu falei, festa na casa da... É terminal, é amanhã, não vai... acabou. E ele disse, você vem? Eu falei, vou. E eu fui tremendo aquele dia, querido. Parei o carro na frente da minha tia. Quando eu subi um terraço muito grande, tinha um leitão assado na mesa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? E muita gente, a galera da terceira idade da igreja toda com pandeiro, Jacó segurou. Eu olhei aquele negócio e falei, Jesus amado. Chamei a pastora Carmen, falei, pastora Carmen, o que está acontecendo com meu pai? Ela falou, nada, Paulinho. Seu pai encontrou Jesus, só isso. Mas meu pai conhece Jesus há muitos anos, eu nasci no lar evangélico, porque meu pai já conheceu Jesus há muito tempo. Ele falou, não, ele achava que ele conhecia, agora ele está vivendo com Jesus, porque viver com Jesus não é ser salvo do inferno, querido. Viver com Jesus é ter uma vida ressignificada pelo poder dEle, pelo sangue dEle e pela obra dEle. Agora, quantos de nós vivemos dia após dia na igreja, querido, e não mudamos nada, na expectativa que um dia a trombeta vai tocar, na expectativa que um dia, como um piscar de olhos, é isso que você escuta? É no abrir e no fechar de olhos, vai acontecer algo, e você vai embora, e você vai subir com aquela sensação de vingança, dizendo, está vendo? Vocês não acreditaram em mim, agora eu estou aqui, vocês estão aí. Não, querido, não, não foi para isso que Jesus viveu nessa terra, não. Jesus não viveu nessa terra para te dar gostinho de vingança, não. Jesus viveu nessa terra para ensinar você a viver céu na terra.
A oração que ele nos ensinou é: seja feito seja feito na terra, assim como é no céu. A oração que ele fez, enquanto ele podia pedir paz mundial, enquanto ele podia pedir para que o plano desse certo, ele falou: Pai, o que eu te peço é que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. O plano redentivo de Jesus é que você ande em unidade, é que você ande junto, é que você viva essa mesa de comunhão com Ele. Quando Ele estabelece a ceia, é que Ele fala: em memória de mim, comam do pão e bebam do cálice. Mas é em memória dEle, é juntos, com o mesmo pensamento, olhando para o mesmo lugar, querendo a mesma coisa, porque isso faz parte do plano redentivo dEle. Eu quero te perguntar: o que Jesus já mudou na sua vida? O que você fazia e você não faz mais? O que você não fazia e agora você faz? Qual é o sentido de você ser crente em Jesus? Qual é o sentido de você vir à igreja todo domingo? Qual é o sentido de você dizer que ora e lê a Bíblia? Porque se você orasse mesmo e lesse a Bíblia mesmo, você tinha descoberto isso. Qual é o sentido? Se nós não falarmos: Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Jesus, me faz casar com aquela pessoa que vai fazer parte do propósito seu na minha vida. Jesus, me liga a pessoas que fazem parte do teu propósito nessa terra. Jesus, com quem que você quer que eu me relacione? Com quem que você quer que eu fale? Jesus, aonde você quer que eu vá? Jesus, o que eu vou fazer hoje? Jesus, o que eu não vou fazer? Jesus, essa é a tua vontade ou não? Nós falamos que nós entregamos nossa vida para Jesus, querido, mas nós dizemos que entregamos, mas nós continuamos no controle dela. O que você fez hoje na sua vida? Hoje, domingo, dia do Senhor, o que você fez hoje na sua vida? Que foi algo que Jesus mandou você fazer? Ou você só fez o que você queria fazer? Você comeu o que você queria comer? Você comeu com quem você queria comer? Você comeu na hora que você queria comer? Você saiu da sua casa na hora que você quis sair? Você fala assim: pastor, mas eu penso, lógico que você pensa. E lógico que você tem capacidade de decisão. Deus te deu, e deu para mim também. Mas em algum momento hoje, no dia do Senhor, você se preocupou em perguntar para Ele: Senhor, como que o Senhor me quer na sua presença? Sabe quando a gente é casado e tem um evento, e talvez a sua esposa pergunte para você assim: bem, amor, docinho de coco, chuchu não, que chuchu é sem graça, né, gente? Chuchu não vale. Como é que você quer que eu me vista para você? Como é que você quer que eu me apronte para sair do teu lado? Só que a gente nunca pergunta para Jesus: Jesus, como é que o Senhor quer que eu me vista para me cultuar a Ti? E para dizer: Senhor, Tu és o rei da minha vida. Que rei é esse? Esther, quando ela quis ser alguém redentivo do povo dela, ela precisou se preparar, se banhar. Ela precisou mudar a essência da pele dela, para que quando o rei a chamasse, ela estivesse pronta e não decepcionasse o plano de Deus para o povo dela. O quanto a sua pele está pronta para Deus fazer com você o que Ele quiser. O quanto a sua mente está pronta. O quanto você está cheio do Espírito, para você não decepcionar Deus, quando Ele te chamar para fazer algo importante para Ele. E nós passamos anos na nossa igreja dizendo: Senhor, qual que é o teu plano? Senhor, faz de mim. Senhor, se o Senhor disser para mim para eu ir, eu vou. Envia-me a mim. O quanto nós estamos preparados para isso, igreja? O quanto nós fazemos parte do plano redentivo de Jesus? Quando Jesus encontra com a gente, querido, Ele pega um Saulo e transforma num Paulo, um perseguidor,
que respirava vingança, que tinha a carta dos maiorais da sinagoga para matar um cristão. Para matar o cristão, você não está entendendo. Mas quando ele encontra Jesus, a vida muda. Mas sabe qual é o problema de Paulo? É que a própria igreja não aceitou. A própria igreja olhou para Paulo e falou assim: esse que perseguia a gente, esse não. Esse não merece o plano redentivo de Jesus. Esse não pode ter a vida mudada. E Paulo precisou ficar no anonimato durante anos, até que alguém comprasse o nome dele e dissesse: eu vou te apresentar para os discípulos, e eu vou pagar o preço, e vou dizer quem você é. O plano redentivo de Jesus é quando Jesus pega alguém vacilante, chamada Simão, e transforma ele numa pedra, chamada Pedro. O plano redentivo de Jesus é quando ele pega homens que sabiam pescar peixe e transforma esses homens em pescadores de homens. E eu quero terminar dizendo isso para você: se o que você faz até hoje é a mesma coisa que você sempre fez, você ainda não entendeu qual que é o plano redentivo de Jesus. Porque o que Jesus vai fazer na sua vida é mudar você de lugar, de posição, de caráter, de plano de vida, de propósito, porque o propósito dele é muito maior do que o teu. Quantos de nós, o louvor pode subir, o quantos de nós estamos dispostos a isso? Deixa eu falar uma coisa com você, como pastor de uma igreja. Pregar uma palavra dessa é muito desafiadora, porque nós estamos acostumados com um evangelho de troca. Sabe qual que é o limite da nossa vida com Jesus? É vir à igreja para que Ele faça alguma coisa na minha vida. É vir à igreja para receber algo dEle que vai durar 2, 3 dias. É vir à igreja para que a minha alma seja tocada, mas que eu não seja mudado. Essa é a vida do crente. Mas esse crente não é noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo, ela se banha no rio do Espírito. A noiva de Cristo se expõe a luzes, igual que está aqui no texto. As obras más ficam na escuridão para que ninguém as veja, mas as obras boas são colocadas à luz para que anunciem Jesus. A noiva de Cristo, ela é exposta à luz. E os defeitos aparecem, pensa você não. As rugas aparecem, os cravos aparecem, a pele fica feia, com aquela luz tão forte, com aquela lente tão grande. Mas alguém vai chegar e vai limpar. E vai dizer: nós estamos limpando a noiva de Cristo. Para que quando Cristo chegar, ela esteja linda, adornada e perfeita. É essa noiva que você quer ser? Essa noiva exposta, essa noiva Esther que tem coragem de dizer: vou me apresentar ao rei, se morrer, morri. É isso que você é em Jesus? Se der tudo errado, você continua sendo dele? Se até morrer, você continua sendo dele? Ou você está na expectativa de uma igreja balcão, onde você chega aqui no balcão e você pede o que você quer e Ele te dá? Deixa eu te falar que Ele pode até te dar, porque Deus não tem nenhum problema em dar nada, mas não é isso que é viver o plano redentivo de Jesus. A palavra de Deus fala que, João falando,